Olá, eu sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 1 Samuel 19 e 20. Jonathan intercede por Davi. Saul procura de novo matar Davi. Mical engana seu pai e salva Davi. Saul e seus mensageiros profetizam. A amizade entre Davi e Jonathan. Jonathan faz aliança com Davi. Saul irado contra Jonathan. 1 Samuel 19. E falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonathan, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e Jonathan o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora aguarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiver, e eu falarei a ti, a meu pai, e verei o que lhe há, e tu anunciarei. Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a vida e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento de todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul, ouvindo a voz de Jonathan, jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerás. E Jonathan chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonathan levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tomou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão uma lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou um mensageiro à casa de Davi que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a sua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-se à cabeceira uma pele de cabra, e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiro que trouxesse a Davi. E ela disse: está doente. Então Saul tornou a mandar o mensageiro que fosse a Davi, dizendo: Trazei-nos na cama para que o mate. Vendo, pois, o mensageiro, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que fizeste isso, me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te.
Assim Davi fugiu, escapou e foi Saul em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera e fora ele a Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote em Ramá. Então enviou Saul mensageiro para trazer Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também esses profetizaram. E então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote e Ramá. Então foi também ele mesmo a Ramá. E E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Estava nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. 1 Samuel 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse a Jonatã: Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? E ele disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, nem primeiro, nem formar. Porque, pois meu pai me encobrirá esse negócio. Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: Não sabia isto, Jonathan, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonathan a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Então Davi disse a Jonathan: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com teu pai para comer. Porém, deixa-me ir esconder, esconder-me no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirá: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. E disse assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque eu fizesse entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonathan: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma forma soubesse que já esse mal está inteiramente determinado por meu pai,
para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonathan: quem me fará saber se por acaso teu pai se responder asperamente? Então disse Jonathan a Davi: vem e saímos do campo. E saíram ambos do campo. E disse Jonathan a Davi: o Senhor, meu Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a esta hora, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviarei a ti, e não te fazer saber. O Senhor faça assim como Jonathan, outros tanto, que se aprover a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir. E irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se então ainda viver porventura, não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morras? Não, nem tampouco cortarás da minha casa a sua beneficência eternamente. E ainda quando o Senhor desarraigar a terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o roqueira da mão dos inimigos de Davi. O requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonathan fez jurar a Davi de novo, portanto, o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. Disse-lhe Jonathan: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te três dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondesse no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as festas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixar ir. É quando o negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei como das outras vezes, no assento, no seu lugar, junto à parede, Jonathan se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. O lugar de Davi aparece vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo dia da lua, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonathan, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem e nem hoje, a comer pão?
E respondeu Jonathan a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixe partir para que venhas a meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan e disse-lhe: Filho da mulher perversa e rebelde, não sei em que tens escolhido o filho de Jessé para envergonhar tua, para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonathan a Saul, seu pai. Ele lhes disse: Porque há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para a o ferir. Assim entendeu Jonathan que já seu pai já tinha determinado matar a Davi. Por isso, Jonathan, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonathan saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado Davi e o moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre e busca a flecha que eu atirar. Correu, pois, o moço e nele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço no lugar da flecha que Jonathan tinha atirado, gritou Jonathan atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonathan a gritar atrás do moço: Apressa-te e corre, e não te demores. E o moço de Jonathan apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonathan e Davi sabiam desse